E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. Concurseiro não tem hora para estudar, toda hora é hora, certo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo do Oficina de Exatas, né? Eu sou graduado em Física aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dou aula aqui no Oficina de Exatas, tanto de Física quanto de Matemática, certo? Essas aulas que nós vamos ver é para o curso de Bombeiro Militar de Alagoas, né, oficial e soldado, já que foi definida a banca como que vai realizar o concurso como sendo o CESP-SEBRASP. Então eu vou mostrar para vocês vários exercícios do CESP para vocês terem conhecimento da banca, certo? Sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos às questões. A primeira questão que eu trago aqui é do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, uma questão de 2003, que ele fala sobre a cinemática. Ele diz que cinemática, que vem da palavra grega kinema e significa movimento, é uma área da física que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas ou seus efeitos, certo? Então essa é a definição da cinemática, né? A cinemática é um ramo da mecânica que estuda o movimento sem se preocupar com suas causas e os efeitos. Quem vai se preocupar com as causas ou efeitos é o outro ramo da mecânica que se chama dinâmica, certo? A dinâmica ela se preocupa com as causas e os efeitos do movimento. A cinemática estuda o movimento em si, né? Ele ainda fala aqui, né, que a cinemática ela faz uma análise apenas descritiva do movimento. É o que muitos defendem, né? No meio acadêmico existe uma tese, né? Alguns defendem que a cinemática seria um pré-estudo da física, certo? Que a cinemática ela não passa de uma descrição matemática do movimento. Então seria um ramo que seria anterior ao estudo da física, porque a cinemática não passaria de uma descrição matemática do movimento. Mas isso não vem ao caso, eu só estou comentando porque está escrito aqui no enunciado do problema, e vamos seguindo lá. Em que o referencial tem uma função importante, tendo por referência a cinemática, julgue os itens subsequentes, certo? Então vamos lá. Em uma análise acerca do movimento ou repouso de um corpo, as conclusões dependem do referencial em relação a qual a análise está sendo feita, né? Isso aqui está certo? Por quê? Porque o movimento ou o repouso são conceitos relativos, ou seja, eles dependem do referencial que está sendo adotado. Eu posso ter um corpo que está em movimento em relação a um dado referencial e ele está em repouso, o mesmo corpo, em relação a outro referencial. O exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês é, por exemplo, você está numa estrada, né? E você está aqui dentro do seu carro, isso aqui vai ser um carro, certo? Bem bonito aqui o carro, e aqui está uma pessoa dirigindo o carro. E aqui nós temos uma placa de sinalização. Então, eu me desloco com o carro nesse sentido, e em relação, eu que estou aqui dirigindo o carro aqui, em relação a esta placa aqui, que está fixa no terreno, eu estou em movimento. Por quê? Porque a definição de movimento, ela diz que um corpo está em movimento quando a sua posição muda em relação a um dado referencial com o transcurso do tempo. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a minha posição em relação a esse referencial, ele está mudando. Ó. O tempo está passando
e eu estou me aproximando desse referencial. Cada ponto desse aqui é um tempo a mais que está sendo passado, né? Então, à medida que eu vou me movimentando, o tempo vai passando, eu estou me aproximando desse referencial, e depois que eu passo por ele, eu estou me afastando dele. Mas, então, o conceito de movimento está relacionado à posição que o corpo ocupa em dado espaço de tempo. Se a minha posição está sendo alterada toda vez que o tempo está passando, eu estou em movimento. E o conceito de repouso? O conceito de repouso é o contrário, né? Então, quando o corpo vai estar em repouso, quando sua posição em relação a um referencial não se altera com o transcurso do tempo. Ou seja, agora, esse mesmo carro aqui que está se movimentando, esse mesmo motorista aqui que está dirigindo o carro, ele, o motorista, em relação ao carro, ele está em repouso. Por quê? À medida que o tempo passa, a posição dele em relação ao carro não se altera. Então, ele pode estar aqui, nesse ponto aqui, e eu peguei aqui, ó, esse ponto inicial, e nesse ponto aqui, a posição dele em relação ao carro é a mesma. Então, ele está em repouso, certo? Então, a mesma pessoa que está em movimento em relação à placa aqui, ela está em repouso em relação ao carro. Por quê? A análise do movimento e do repouso de um corpo é relativo e depende do referencial adotado. Quando a minha posição muda em relação a esse referencial com o passar do tempo, eu estou em movimento. Agora, quando a minha posição não se altera em relação a um referencial com o transcurso do tempo, eu estou em repouso, certo? Então, o conceito de movimento e repouso, ele é relativo e está ligado ao referencial, certo? Então, a segunda questão, essa questão também está relacionada àquele texto da cinemática, né? Se eu não me engano, a terceira e a quarta também. Então, é do mesmo concurso, da mesma prova, né? Então, vamos lá. Desprezando-se a resistência do ar, todos os corpos em queda livre caem com a mesma aceleração. Então, o que acontece? Se eu pegar um corpo qualquer aqui está o meu referencial, o solo. Se eu pegar aqui um corpo, lançar ele para cima, ou aqui de cima, eu pegar um corpo e lançar ele para baixo, e de alguma forma eu conseguir eliminar a resistência do ar, ou seja, eu transformar um vácuo, né, o local onde eu estou lançando o corpo para cima ou abandonando o corpo para baixo estiver no vácuo, ou seja, sem a presença de ar, eu consigo ver que existe uma aceleração, esse corpo ele vai sofrer uma aceleração para baixo, independente se eu estou lançando ele para cima ou abandonando ele para baixo. Ele vai sofrer uma aceleração que vai sempre apontar para baixo, que nós chamamos de aceleração da gravidade, certo? Essa aceleração da gravidade, ela sofre algumas, aqui na superfície da Terra, ela sofre algumas variações de latitude e longitude, mas são muito pequenas, certo? Então, em média, ao nível do mar, essa aceleração da gravidade ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Geralmente, os problemas indicam para que você use a aceleração da gravidade
como 10 metros por segundo ao quadrado para ficar a conta mais bonitinha, certo? Agora, o que acontece? O que é interessante dessa aceleração da gravidade? É que ela independe da massa do corpo, certo? Da massa do corpo, da sua densidade ou da sua forma. O que isso quer dizer? Você já deve ter ouvido lá dizer que Galileu subiu em cima da torre de Pisa, lá, aquela torre torta lá na Itália, em Pisa, e jogou lá de cima uma maçã e um martelo, e os dois chegaram ao mesmo tempo no solo, né? Isso é óbvio que não foi feito, né? Porque o Galileu ele tinha essa desconfiança, né, de que os corpos poderiam cair independente da massa, eles chegariam ao mesmo tempo no chão, mas ele não sabia explicar por quê, né? Ele não sabia ainda desse fator da resistência do ar, né? Não tinha o conhecimento do vácuo ainda, né? Se hoje a gente pegar uma fotografia estroboscópica de um local onde foi feito o vácuo, né, e pegar e jogar, por exemplo, uma maçã e uma pena, né, e nós retirarmos o vácuo do local, esse sistema estiver isolado no vácuo, nós vamos ver que a maçã e a pena, elas vão chegar ao mesmo tempo no chão. Por quê? A aceleração da gravidade, ela independe da massa do corpo, da sua densidade ou da sua forma. Então, no vácuo, todos os corpos caem com a mesma aceleração, independente da massa dele, da densidade e da forma, certo? Então, o que ele está dizendo aqui no problema? Que, desprezando a resistência do ar, ou seja, eu consegui obter um vácuo, todos os corpos em queda livre caem com a mesma aceleração. Isso aqui está certo. Beleza? Se em uma corrida de Fórmula 1 o piloto desenvolveu a velocidade média de 387 km por hora, conclui-se que ele se manteve essa velocidade pelo menos 50% do tempo da corrida. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque aqui, primeiro, a gente tem que ver velocidade. Velocidade é o quê? A variação do espaço sobre a variação do tempo, certo? A velocidade, eu posso ter a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? Eu sempre digo que é a velocidade do velocímetro, certo? É a velocidade daquele momento. Você pegou, está dirigindo, olhou para o velocímetro, está lá marcando 80 km por hora. Essa é a velocidade instantânea. Naquele momento você está a 80 km por hora, certo? Então é a velocidade do momento. E a velocidade média? A velocidade média é o quê? É exatamente isso aqui. A variação do espaço sobre a variação do tempo. Eu saí de um ponto aqui, x1, e fui até um ponto x2. Para sair aqui de x1 até x2, eu tive um tempo. Eu saí daqui num tempo 1 qualquer e cheguei num tempo 2 aqui qualquer. Certo? Agora, a me calcular a velocidade média, esse tempo aqui é o que eu chamo que é o tempo do relógio. Ou seja, eu olho para o relógio aqui, no momento que eu estou saindo, e vejo, é meio-dia. No momento que eu chego aqui, eu olho para o relógio, são 15 horas. Então, esse tempo T1, T2, vai ser o ΔT, que é o que? O tempo final, que é o T2, menos o tempo inicial. Então, o ΔT é 3 horas. Então, essa variação de tempo aqui, que é o tempo do relógio, não interessa o que eu fiz aqui
se eu só andei 1 hora, se eu parei aqui para abastecer, se eu parei aqui para tomar um cafezinho, se eu parei aqui para tomar um banheiro, para ir no banheiro, fiquei 15 minutos parado aqui eu fiquei 10, aqui eu fiquei 30, não interessa. A velocidade média é a variação do espaço, a variação do tempo, certo? O tempo é o tempo do relógio, o tempo que eu saí de um ponto e cheguei no outro. O que o meu relógio marcou, a diferença é esse ΔT. Na corrida de Fórmula 1, acontece a mesma coisa. O cara sai daqui, largada, ele corre na pista toda lá, ó, chega aqui, certo? Então, qual é o ΔS dele? ΔS é o comprimento da pista vezes o número de volta que ele deu, certo? Então, na corrida, a distância que ele andou é o comprimento da pista vezes o número de voltas. E o tempo? O tempo é o tempo que ele levou para dar essas N voltas. É o tempo que ele levou para isso. Independente que nesse tempo ele parou aqui no boxe e abasteceu. Depois ele voltou no box, trocou o pneu. Depois ele abasteceu, trocou o pneu de novo. Esse tempo que ficou parado aqui conta também porque é o tempo do relógio. Então, para mim determinar a velocidade média é a distância que eu percorri sobre o tempo que eu levei, certo? E esse tempo não quer dizer que eu estava rodando o tempo todo. Eu posso ter parado, ter feito qualquer coisa, ter ido em casa, descansado e depois voltei. É o tempo que está marcando no relógio. Então nós não podemos afirmar que ele passou 50% do tempo da corrida nessa velocidade, porque o que interessa é o quê? O tempo do relógio, certo? A velocidade média vai marcar a distância que ele percorreu, que no caso da corrida é o comprimento do circuito, vezes o número de volta, dividido pelo tempo que ele levou para fazer todas essas voltas, certo? Então vamos lá, a questão 4 é a última questão daquele enunciado. Ele fala, se uma pessoa caminhou até o seu trabalho a 1 passo por segundo, sendo que cada passo percorreu meio metro e levou 30 minutos nessa caminhada, então a distância percorrida foi de 1.200 metros. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma pessoa caminhou dando 1 passo a cada 1 segundo, certo? E ela caminhou durante 30 minutos. Então, quantos passos ela deu nesses 30 minutos? Ora, se ela deu 1 passo por segundo, 1 minuto tem 60 segundos. Em 60 segundos, se é 1 passo por segundo, 60 segundos ela deu 60 passos, certo? Então, 60 segundos é 1 minuto. Se em 1 minuto ela deu 60 passos, quantos passos ela deu em 30 minutos? Ora, é só eu pegar 30 e multiplicar por 60. 60 vezes 30 vai dar 6 vezes 3, 18. 1020, 1020. Ela deu 1.800 passos em 30 minutos. Se cada passo que ela deu, ela percorre meio metro, a distância percorrida dela vai ser o quê? Ora, o número de passos foi 1.800. Cada passo é meio metro, então é 1.800 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. 1.800 dividido por 2, então ela andou 900 metros e não 1.200. Então esse gabarito aqui está errado, certo? Vamos lá. Questão agora do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, prova de 2011. Se um veículo trafegando em uma rodovia percorrer 225 km em 2 horas e 15 minutos, então, nesse percurso, a sua velocidade média será 100 km por hora? Então, o que ele quer estar dizendo? O veículo ele trafegou
ele trafegou 225 km. Então, ΔS é 225 km. E o ΔT foi 2 horas e 15 minutos. ΔT, 2 horas e 15 minutos. E ele quer saber se a velocidade média foi de 100 km por hora. É o que a gente tem que calcular. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. O problema é que como é que a gente vai trabalhar aqui? 2 horas e 15 minutos. Então, ΔT vai ser o quê? 2 horas, certo? 15 minutos. 15 minutos eu tenho que passar para hora. Para me passar de minutos para hora, eu vou pegar o 15 e vou dividir por 60. Por que 60, Ricardo? Porque 1 hora tem 60 minutos, certo? Se eu simplificar essa fração aqui, então eu tenho que somar as 2 horas que eu tenho, mais isso aqui, essa fração que está em horas, certo? Eu transformei ela para horas na hora que eu multipliquei, que eu dividi por 60. Então, essa fração fica 2, mas isso aqui eu posso simplificar. 15 por 60, 60 dá por 15, né? Então, aqui 15 por 15 dá 1, 60 por 15 dá 4. Isso aqui é 1 mais 1 quarto. Dá, de horas, certo? Multiplico e repito a operação aqui, que é a soma. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9 quartos de hora, certo? Então, ΔT é 9 quartos. Então, a velocidade média é o quê? ΔS, 225, sobre ΔT, né? Aqui, né? ΔT, sobre ΔT, que é 9 quartos. A velocidade média é o quê? Divisão de fração, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, certo? Velocidade média é o quê? 225 vezes 4. 200 vezes 4 dá 800, 25 vezes 4 dá 100, 800 com 100 dá 900. 900 dividido por 9, então a velocidade média nesse percurso foi de 100 km por hora, certo? Quilômetros por hora, porque aqui a distância está em quilômetros e o ΔT está em hora, então esse gabarito é certo. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Suponho que simultaneamente um carro parta de São Paulo para o Rio de Janeiro com velocidade constante, ou seja, a velocidade dele não muda durante todo o percurso, de 120 km por hora. E outro do Rio de Janeiro para São Paulo com velocidade constante de 100 km por hora. Ambos seguindo a mesma estrada. Com base nessas informações, sabendo que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 400 km, julgue os itens a seguir. Os carros deverão se encontrar após 1 hora e 49 minutos. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um carro aqui em São Paulo e outro carro aqui no Rio de Janeiro. O que está aqui de São Paulo está saindo de lá a 120 km por hora e o que está aqui no Rio de Janeiro está saindo a 100 km por hora. Eu ia fazer uma piada entre paulistas e cariocas, mas vou deixar para lá. Até porque eu sou carioca e sou casado com uma paulista. Então não vou fazer. Vamos voltar aqui. Então o que nós temos aqui? Vamos imaginar o seguinte. Esse carro aqui que está saindo de São Paulo, ele é mais veloz. Então, no mesmo intervalo de tempo, ele vai percorrer uma distância maior do que o carro que está saindo do Rio de Janeiro, que tem uma velocidade menor. Então, esse encontro vai se dar mais próximo do Rio de Janeiro do que de São Paulo. Certo? Então, no mesmo espaço de tempo. Certo? Acho que não está muito... Ficou meio na metade, né? Vamos fazer de novo aqui. Vai se encontrar aqui, nesse ponto aqui, mais distante de São Paulo e mais perto do Rio. Né? Isso, eles vão ter percorrido essa distância. O carro de São Paulo vai percorrer uma distância maior
num intervalo de tempo igual ao carro que saiu do Rio de Janeiro, porque ele tem a velocidade maior. Agora vamos imaginar o seguinte: esse tempo aqui que eles levaram é um tempo que eu vou chamar ΔT, é um tempo ΔT qualquer, certo? Agora, você imagina só, esse carro aqui do Rio de Janeiro, eu vou parar ele. Vou parar, ele vai ficar aqui parado. E esse carro aqui que estava vindo de São Paulo, eu vou adicionar a velocidade dele, do carro que estava vindo aqui do Rio. Então ele vai passar a andar a 220 km por hora. Isso aqui eu consigo provar facilmente que, passado esse espaço de tempo ΔT, o carro que está de São Paulo ele vai estar no mesmo ponto que o carro. Ele vai levar o mesmo tempo ΔT para chegar nesse ponto aqui, onde ele iria encontrar o carro do Rio. Por que isso acontece? Porque isso é o que a gente chama de velocidade relativa. Ou seja, quando dois carros estão vindo, dois móveis estão vindo na mesma direção, porém em sentido contrário, eu somo a velocidade deles. É como se um carro tivesse parado e o outro tivesse andando com a soma da velocidade dos dois carros, certo? Então, a velocidade relativa desse movimento é a soma da velocidade dos dois carros, certo? E eu vou provar isso para vocês resolvendo essa questão de duas maneiras, certo? A primeira maneira que eu vou resolver essa questão é a mais fácil, que é que se cair na prova de vocês, vocês resolvam assim, certo? O que é a velocidade média? A velocidade média não é ΔS sobre ΔT? Não é? Qual é a velocidade média? A velocidade média, eu vou somar essas duas velocidades, 120 e 100. Eu vou dizer que a velocidade média é 220 km por hora. Qual o ΔS? ΔS é a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é 400. ΔT é o que eu quero saber. Multiplico cruzado ali, dá 220 ΔT é igual a 400. ΔT é 400 dividido por 220. Corta esse zero com esse zero, ficou 40 sobre 22. Posso simplificar por 2 ainda, 20 sobre 11. Certo? Então, 20 dividido por 11, o que eu vou fazer? 20 por 11 dá 1. E 1 por 11 dá 11, sobra 9. 9 é menor do que 11, então aqui eu já tenho 1 hora. Agora, 9 eu não posso dividir por 11. Não tem, como é que eu faço essa divisão de horas? Ora, vou pegar esse 9 aqui, que representa uma fração de hora, e vou passar ele para minutos. Como é que eu passo por minutos? Isso mesmo, multiplico por 60. Isso vai dar 540 minutos. 540 minutos, se eu dividir por 11, vai dar 54 por 11. Se der 5, vai dar 55. Então, dá 4. 44. Certo? 54 menos 44 dá 10. 10 não dá por 11, eu baixo o outro zero. 100 por 11 vai dar 9. 9 por 11 dá 99. Sobra 1, 9 minutos, 49 minutos. Isso aqui é uma fração do minuto. Para me passar por segundo, eu multiplico por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Isso vai dar 60 e vai dar 5. E isso aqui dá quase 1 hora e 50 minutos. Certo? Já é o suficiente para me dizer que essa questão aqui está certa, que o encontro se dará após 1 hora e 49 minutos. Certo? 1 hora, 49 minutos e 1 segundo já é após 1 hora e 49. Ele quer assim porque ele não botou os segundos. Se ele botasse os segundos, tudo bem. Mas, aproximadamente, isso aqui vai dar bem perto de 1 hora e 50. Certo? Então, essa é a maneira fácil de você fazer essa questão. Certo? Pega
soma as velocidades, divide pega a distância e divide pela soma das velocidades e você vai ter o tempo, certo? Agora eu vou fazer da parte difícil só para você acreditar naquilo lá que eu falei antes, certo? Então, deixa eu só... Tá? Então aqui a situação... Opa, tem que botar aqui. A situação é que eu estou em São Paulo, aliás, o carro está em São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro. Um a 120 km por hora e o outro a 100 km por hora. Só falando uma coisa, se esses dois carros estivessem saindo do mesmo ponto com essa velocidade, a velocidade relativa seria o quê? A diferença entre elas, certo? Porque se eu tenho um carro indo na mesma direção a 120 e outro indo a 100, a cada tempo eu estou aumentando a minha distância a 20 km por hora. Seria a velocidade relativa que um está se afastando do outro a 20 km por hora, certo? Então, isso aqui foi só um adendo. Agora, vamos ver aqui. Eu sei que o ponto de encontro vai ser um ponto aqui qualquer, certo? E sei que o ΔT é o mesmo para os dois. Esse ΔT aqui, do carro do Rio, tem que ser igual a esse ΔT aqui do carro de São Paulo, certo? Porque o tempo que eles estão andando é o mesmo. Embora a distância que eles vão percorrer não será a mesma, certo? Como essa distância é de 400 metros, e eu vou dizer que o carro que saiu de São Paulo, ele percorreu uma distância X, certo? Se o carro que saiu de São Paulo ele percorreu uma distância X, quanto é que o carro do Rio vai ter que percorrer nesse ΔT aqui? Ora, a distância que tem, 400, menos a distância que o carro de São Paulo andou. 400 menos X. Vai ser essa a distância. Então, qual vai ser o ΔT do carro de São Paulo? ΔT de São Paulo é o quê? O que ele percorreu, X, sobre a velocidade dele, 120, certo? E o ΔT do carro do Rio é a distância que ele percorreu, 400 menos X, sobre a velocidade que ele vem, certo? Como esses ΔT são iguais, eu posso igualar essas duas equações. Eu vou ficar com X sobre 120 é igual a 400 menos X sobre 100. Ó, posso cortar, ainda posso simplificar por 2, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 5. X sobre 6 é 400 menos X sobre 5. Agora faço o famoso multiplicar cruzado. E o que nós temos? Nós temos que 5x é igual a 6, que multiplica 400 menos x. 5x é igual a 2.400 menos 6x. Né? Então eu vou passar esse 6x para lá. 6x mais 6x é igual a 2.400. 11x é 2.400. X é o quê? 2.400 dividido por 11. Essa divisão, se eu não me engano, ela não vai dar uma divisão exata, né? Vamos fazer aqui, ó. 240, 2.400 dividido por 11, 24 dá 2, 22, 20 vai dar 1, né? 1, 11 para 29, baixa 8, isso não dá exata, vamos usar isso aqui. X é igual a 218 km. Então, o carro que veio de São Paulo, ele percorreu 218 km, e o carro que veio do Rio, ele percorreu 400 menos isso, que é isso aí mesmo, 182 km. Certo? Né? 220, 80, 300, 400. É isso aí. Certo? E agora, ele quer saber... O que ele quer saber mesmo? O tempo de encontro. Né? O tempo de encontro é só eu pegar
qualquer um, já que o ΔT é o mesmo, é só eu pegar o ΔT de São Paulo, que é o X que ele percorreu, que é 218, e dividir por 120. O ΔT de São Paulo vai ser o quê? 218 por 120, a gente pode dividir por 2, dá 109 sobre 60. 109 sobre 60. Ó, como já caiu sobre 60, já é fácil, né? ΔT 60 já está em minutos. Então, eu já sei que é 1 hora, né? 1 hora tem 60 minutos, então 109 menos 60 vai dar 49, sobrou 49 minutos. Então, ΔT, 1 hora e 49 minutos. Ah, Ricardo, aí deu certinho, 1 hora e 49, mas eu tenho que lembrar que aqui eu aproximei, né? Então, essa conta aqui não deu exata, por isso isso aqui também não pode dar exata. Então, a resposta continua sendo a mesma, tá certo? O encontro vai se dar depois de 1 hora e 49 minutos. E fiz de duas maneiras diferentes, mas concito vocês sempre a fazer pela maneira mais fácil, a maneira da velocidade relativa, beleza? Se o carro que partiu de São Paulo percorrer 100 km com uma velocidade de 100 km por hora e 200 km com uma velocidade de 50 km por hora, então, para conseguir fazer o trajeto em 5 horas e meia, o motorista no último trecho deve desenvolver uma velocidade superior a 180 km. Então, o que nós temos aqui? Mesma situação, o carro está em São Paulo e ele quer ir para o Rio. Essa distância é 400 km. E ele tem que fazer esse percurso em um ΔT de 5 horas e 30 minutos. Aí que ele diz, se o carro percorrer 100 km, então ele pegou e percorreu 100 km, aqui está 100 km, com a velocidade de 100 km por hora. Ora, se ele percorreu 100 km a 100 km por hora, quanto tempo que ele percorreu esse trajeto? Ora, 1 hora, né? Se eu percorro 100 km a 100 km por hora, o que a velocidade está dizendo? 100 km por hora. Eu estou andando 100 km em 1 hora. Né? Se você não acredita, você faz ΔT é ΔS sobre ΔV. ΔT vai ser o quê? ΔS, que é a distância, 100 sobre a velocidade, que é 100. 100 por 100 dá 1 hora. Certo? E os outros 200 km, ou seja, ele andou mais 100, ou seja, ele chegou no quilômetro 300, andou 300 km. Esse 200 km aqui que ele andou com uma velocidade de 50 km por hora. Quanto tempo ele levou? 4 horas, certo? Mesma coisa, ΔT é ΔS sobre ΔV. ΔT é o quê? ΔS, que é 200, ΔV, que é 50. Corto 0, 20 dividido por 5 dá 4 horas. E ele quer saber o último trecho, que é de quanto? 100 km, porque a distância é 400 e ele está no quilômetro 300. Ele quer saber qual velocidade ele deve desenvolver, se tem que ser superior a 180 km por hora, para realizar esse trajeto em 5 horas e 30 minutos. Ora, ele já fez 4 horas, com mais 1 hora, ele já levou 5 horas fazendo esse trajeto. Agora, ele precisa fazer esses 100 km em 30 minutos, certo? Para fazer esses 100 km em 30 minutos, qual é a velocidade que ele tem que desenvolver? Né? Então, velocidade média, aqui não precisa ser a média, porque vai ser constante, e eu falei lá anteriormente que a velocidade média e a velocidade constante e instantânea, elas se confundem quando o carro está com velocidade constante, no movimento retilíneo uniforme. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. ΔS é o que ele tem que percorrer, 100, sobre 30 minutos. 30 minutos é meia hora, 1 sobre 2.
Divisão de fração. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 100 vezes 2 dá 200, que dividido por 1 dá 200 km por hora. É a velocidade que ele tem que fazer esses últimos 30 minutos. Ele tem que desenvolver uma velocidade superior a 180 km por hora? Sim, então o gabarito é certo. Beleza? Na questão 8. Se o carro que partiu do Rio de Janeiro gastar 3 horas para ir até São Paulo, na mesma estrada, a velocidade média desenvolvida por ele será superior a 160 km por hora. Então, velocidade média vai ser o quê? ΔS sobre ΔT. ΔS é quanto? Na mesma estrada, são os mesmos 400 km, dividido pelo ΔT. ΔT é o tempo do relógio que ele gastou, 3 horas. 400 dividido por 3, ó, 4 por 3 dá 1, sobra 1, 0, 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, para 10 falta 1, 10, isso aqui vai dar uma dízima periódica, né? Então ele viajou aproximadamente 134, arredondando, né, quilômetros por hora. Então, o gabarito é errado, não é superior, né, a 160 km por hora. A velocidade média foi de aproximadamente 134, 133 km por hora, certo? Para controle da velocidade nas estradas, os radares dos policiais rodoviários medem as velocidades médias dos carros, né? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média, ela tem a razão entre a distância percorrida, e o tempo para percorrer essa distância, certo? Então, os radares dos policiais não medem velocidade média, não medem, eles medem a velocidade instantânea, aquela velocidade que está marcando no velocímetro ali, certo? E não a velocidade média, que a velocidade média depende da distância percorrida e a variação do tempo. Então esse gabarito está errado, que a velocidade que é medida pelo radar é a velocidade instantânea. Na questão 10, uma questão que caiu no Pará também, para professor de física, considere que dois automóveis separados a uma distância de 375 km inicialmente se desloquem um ao encontro do outro com velocidades constantes e iguais a 60 e 90 km por hora, respectivamente. Nessa situação, os automóveis se encontrarão. Olha, não vou nem pensar nessa questão. Vou pegar uma velocidade relativa, que vai ser a soma das duas velocidades, já que está vindo um ao encontro do outro, né? Então, na mesma direção, porém sentido contrário. 150 km por hora. ΔT vai ser o quê? ΔS sobre V. ΔT vai ser o quê? ΔS, que é 375 km, dividido por 150 km por hora, que é a velocidade. ΔT vai ser o quê? Vamos fazer aqui do lado. 375 por 150 dá 2, 300, sobra 75. 75 é menor do que 150, né? Então eu vou multiplicar por... Então eu já sei que isso aqui é 2 horas. Vou multiplicar por 60, vai dar 0, 0, 0, 30, né? 3, 42, 45. 4.500. 45 por 15 dá 3.
E aqui sobrou 100 por 10, dá 10, um zero só. Então, 2 horas e 30 minutos. ΔT foi 2 horas e 30 minutos. O gabarito, letra D, questão igual àquela outra que nós já fizemos. Esse aqui, como eu falei, é o modo mais simples de você fazer. Tem aquele outro modo que eu mostrei também, mas aí fica a gosto do cliente. Vamos lá, mais uma questão do CESP. Os gráficos acima, referentes ao deslocamento em função do tempo, representam movimentos unidimensionais de um corpo em 4 situações diferentes: W, X, Y e Z. Julgue os itens a seguir com base nesses gráficos e nos conceitos de movimento. Então vamos ver. Vamos ver a primeira situação. Nas 4 situações representadas nos gráficos, as velocidades médias são iguais. Então o que a gente tem que lembrar? Velocidade média é o quê? Velocidade média é ΔS, a variação do espaço, sobre a variação do tempo. Certo? Agora, esse tempo aqui é o quê? É o tempo do relógio. Não interessa o que aconteceu. Certo? E essa variação do espaço também não me interessa o que aconteceu. A variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Olha aqui, vamos ver o primeiro gráfico. No primeiro gráfico, D vezes T. Então aqui é a variação do espaço e aqui a variação do tempo. Olha só, ele sai de 0, né, do marco inicial, vai até o ponto 6A, e volta e para no ponto 2A, certo? Esse ΔS aqui é só o que me interessa. Me interessa o quê? O final menos o inicial. O final foi aonde? 2A. O inicial foi aonde? 0. Não me interessa que ele foi lá no 6A. Não interessa. Esse ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Então, para esse gráfico aqui, a velocidade média é o espaço final, que é 2A, menos o espaço inicial, que foi 0. Foi de onde ele saiu da origem do movimento. E o tempo? O tempo também só me interessa o tempo final, que foi B, menos o tempo inicial, que foi 0. Então, a velocidade média aqui foi 2A sobre B. Certo? Essa é a velocidade inicial de W. E de X, a mesma coisa. Velocidade média, me interessa o final, aqui, onde o gráfico parou, 2A, menos o inicial, da onde ele saiu, 0. E o tempo, o final, que é B, menos o inicial, que é 0. Então, o VM, a velocidade média, foi 2A sobre B. Por enquanto, elas são iguais. Por enquanto, a alternativa está certa. No terceiro, também, só me interessa o inicial e o final. O final é 2A e o inicial é 0. E também o tempo só me interessa o final e o inicial, B menos 0. Então, a velocidade média, 2A sobre B, também é a mesma. E agora para o Z, é a mesma coisa. Velocidade média é o final, 8A, menos o inicial, 0. E o tempo também, B menos 0. A velocidade média é 8A sobre B. Essa de Z é diferente. Então, se ela é diferente, nas situações representadas nos gráficos, as velocidades são iguais? Negativo, a do Z é diferente, então esse item está errado. Esse item 1 está errado. A assertiva está errada. O que ele vai querer mesmo? A quantidade de itens certos. Certo? Então, agora vamos analisar o 2. Nas situações representadas, os gráficos W, X e Y mostram que os valores absolutos das velocidades máximas são iguais.
vamos ver como é que a gente vai ver esse valor absoluto das velocidades máximas. Então, pessoal, num gráfico, vou fazer aqui do lado, no gráfico do espaço pelo tempo, tá? Aqui depende, cada um chama de uma forma, tá? Aqui a banca chamou de D, né? Eu estou chamando de S, você vai encontrar lugares que vai chamar de X, mas tudo quer dizer a mesma coisa, certo? É só uma maneira diferente de você estar apresentando a mesma coisa. Não existe uma nomenclatura padrão, certo? Para determinar o espaço, o deslocamento, certo? Então, S, no gráfico S vezes T, ou D vezes T, ou X vezes T, nós temos o quê? A inclinação. Nós temos aqui a reta, né? O espaço pelo tempo. Então, a inclinação dessa reta, a tangente do ângulo θ, a tangente que a reta faz com o eixo do tempo, ela é numericamente igual à velocidade, certo? Numericamente igual à velocidade. Então, se você reparar, ele está dizendo que os gráficos x, y e z mostram os valores absolutos de velocidade máximas são iguais, certo? Então, velocidade máximas são iguais. Se você reparar bem os gráficos, você pode ver que a tangente desses ângulos, elas provavelmente são diferentes. Mas vamos lá. A tangente desse ângulo, o que é a tangente? Não é o... Vai ser o quê? Δs, né? Porque o que é a velocidade? A velocidade, né, ΔS sobre ΔT. Então, eu vou pegar o cateto adjacente, que é o ΔS, 6. Está aqui no ponto máximo dele, 6A. Então, vai ser o ΔS sobre o ΔT. Agora, tem que ver, aqui são duas retas, né, no gráfico. Então, nós temos essa reta aqui e essa outra reta. Essa outra reta é outra tangente. A mesma coisa aqui. Aqui é uma reta e aqui é outra. Aqui é uma reta e aqui é outra. Então, ó, eu estou fazendo aqui, ó, relação a esse ponto aqui, ó, que é onde termina a primeira reta. Então, a velocidade média vai ser o quê? 6A, que é o final, e o 0, que é o inicial. E o tempo? O final é B sobre 4 e o inicial, 0. Então, a velocidade média vai ser o quê? 6A sobre B sobre 4. A velocidade média vai ser o quê? Multiplicação de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A velocidade média vai ser 24A sobre B, certo? E agora para x, mesma coisa. Tangente está aqui, ó. Velocidade média vai ser do 6A menos 0. E aqui, ó, esta reta aqui. Essa reta aqui é o quê? B2, B sobre 2, menos 0. A velocidade média vai dar 6A, B sobre 2. Já vou fazer direto aqui, né? 12A sobre B. Né? Ele já falava que os valores absolutos são iguais. Já está errada, né? Porque não é. Se uma é 24A sobre B e a outra é 12A sobre B, já é diferente. Então também a 2 está errada. Mas vamos fazer aqui a Y também, né? A Y vai dar o quê? VM vai dar
6A menos 0. E aqui, ó, 3B, 4 menos 0. Certo? Velocidade média vai dar o quê? 6A sobre 3B sobre 4. Velocidade média vai dar 6A vezes 4 vai dar 24, dividido por 3, 8A sobre B. É a velocidade média de Y, certo? Então, também está errada. Então, até agora, A1 e A2 estão erradas. E ele quer saber a quantidade de itens certos. Então, eu já posso detonar A3 e A4, certo? Ou um item vai estar certo, ou 1 ou 2. Vamos ver A3 lá. O que ele quer na 3? Os movimentos representados pelos gráficos X, W, X e Y são uniformemente variados e o movimento representado pelo gráfico Z é uniforme. Nós já vemos também que essa alternativa está errada. Por quê? Porque ela está errada já no gráfico da Z, ele fala que é um movimento uniformemente variado, e nós já vimos, quem já estudou a parte teórica, viu que o gráfico do espaço pelo tempo, no movimento retilíneo uniformemente variado, é uma parábola, é uma função do segundo grau. E aqui nós temos uma função do primeiro grau, logo não representa um movimento uniformemente variável. Está errado também essa questão, certo? E no caso aqui do movimento uniforme, no W, X e Y, também está errado, porque nós podemos ver que o tempo não varia, essa reta ela teria que variar uniformemente com o tempo, e não está acontecendo, né? Nós podemos ver que no ponto 2 ele está em B sobre 4, lá no ponto 4 ele já passou para algo acima de B sobre 2, que deveria ser se ele estivesse no movimento uniforme, então também não acontece, certo? E por fim, então nós também já, quanto os itens certos, já matamos a letra C também. Agora a gente tem que descobrir se tem um item certo ou nenhum item certo. Então, o último item, pelo gráfico Z, é correto concluir que no instante de tempo igual a B sobre 2, o deslocamento do corpo foi de 2A. Então, nós temos que ver aqui qual a situação, né? Vamos só apagar aqui. 2A está naquele ponto ali, ó. Aqui é B sobre 4, né? B sobre 4, B sobre 2 e 3B sobre 4. Se a gente fizer o prolongamento aqui traçado, ó, já vê que não cruza em B sobre 2. A reta teria que ter cruzado aqui. Mas vamos ver ali, ó. Velocidade média é o quê? ΔS sobre ΔT. Na primeira questão, nós calculamos a velocidade média daquele gráfico. Deu 8A sobre B. ΔS, eu quero ver se vai ser 2A mesmo. Então, eu vou botar 2A e o ΔT tem que dar B sobre 2, certo? Se não der, está errado. Então, esse 8 posso dividir por 2, que vai dar 4. Aqui vai dar 1. Eu tenho 4A sobre B, é A sobre ΔT. Já podia ter cortado o A com A também. Eu fico com ΔT 4 vezes, multiplicando cruzado, né? ΔT é igual a B, ΔT é B sobre 4. Então, não deu B sobre 2, né? 2A, ele cruza em B sobre 4 e não em B sobre 2. Então, esse item também está errado.
Então, todos os itens estão errados. O gabarito da letra A, porque tem 0 item certo. Beleza? Questão 12. No Manual de Formação de Condutores do Código de Trânsito Brasileiro consta um curso de direção defensiva que baseia-se no seguinte slogan: o bom motorista é aquele que dirige para si e para os outros. Uma das recomendações importantes desse curso é que o motorista mantenha seu veículo a uma distância segura do veículo que vai à sua frente, a fim de evitar colisão em caso de parada ou mesmo de desvio de percurso repentino. Essa distância segura é definida tendo como base condições típicas de frenagem. Para avaliar esse problema, considere a seguinte situação representada na figura abaixo. Então, nós temos a figura abaixo aqui, mostrando um veículo a 40 km por hora, o caminhão à sua frente, e aqui nós temos a distância de parada, a distância de reação e a distância de frenagem. Nessa situação, as distâncias indicadas apresentam o seguinte significado físico. Distância de reação é aquela que o veículo percorre desde o instante em que o motorista percebe a situação de perigo até o momento que aciona o pedal do freio. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre desde o instante em que o motorista pisou no freio até o momento da parada total do veículo. E distância de parada é aquela que o veículo percorre desde o instante em que o motorista percebe o perigo e decide parar até a parada total do veículo, ficando a uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via. A partir das informações acima e com relação à situação apresentada, julgue os itens a seguir, considerando que o caminhão mostrado na figura pare repentinamente, certo? Então, na situação 1, ele fala: o gráfico abaixo poderia representar corretamente o comportamento da velocidade do carro V em função do tempo, no instante que o motorista do carro percebe a parada do caminhão até a sua parada, certo? Então ele quer dizer se aquele gráfico ali representa a situação de parada, né? Então veja só, o carro viaja a uma velocidade de 40 km por hora, uma velocidade constante. Então o gráfico da velocidade em função do tempo de alguém que se desloca em velocidade constante é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Por quê? Se a velocidade é constante, a velocidade não muda com o transcorrer do tempo. À medida que o tempo vai passando, a velocidade é a mesma. Então, no caso aqui, 40 km por hora é a velocidade do carro até o momento em que ele aciona os freios. A partir daí, ele tem um decréscimo na velocidade, a velocidade vai diminuindo ao passar do tempo até que ela chega no zero e para, certo? Então, essa alternativa aqui está certa, porque esse gráfico pode sim representar o movimento do carro desde o momento que ele aciona o freio até a parada na verdade, desde o momento que percebe a parada do caminhão, né? Que aqui ele está na velocidade constante, ele está aqui naquele tempo de reação, e depois aqui ele está no tempo ele já acionou o freio, pode sim, gabarito, então A1 está certo. Então na situação 2, se a velocidade inicial do carro for duplicada, a distância de parada também seria duplicada, caso fossem mantidas as condições de frenagens típicas. Então, o que acontece? Eu estou procurando a foto. Isso, a figura. Então, nós temos aqui o carro. Ele tem a velocidade de 40 km por hora, né? E nós temos as distâncias de parada, distância de reação, distância de frenagem e o caminhão aqui, certo? E ele quer saber se ele dobrar a velocidade, ou seja, o carro vinha a 40 km por hora e passar a andar a 80 km por hora,
Ele quer saber se essa distância de parada aqui ela vai dobrar assim como a velocidade dobrou, certo? Então o que nós temos? Nós temos o carro com uma velocidade inicial, V0, 40 km por hora, e o carro ele vai até parar, né? Então a velocidade final dele vai ser 0, certo? Nós temos a distância que ele tem que andar e o problema que nós não temos nem aceleração que ele vai desenvolver, né, para parar o carro, e nem o tempo. Ora, quando a gente não tem o tempo, o que nós usamos? Nós usamos a equação de Torricelli, né? É só lembrar lá da equação de Torricelli. Então vamos fazer aqui a número 2. Ó, a número 2, a equação de Torricelli diz v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a ΔS, onde ΔS é o espaço que ele vai percorrer e a aceleração. Pessoal, aqui, para me entender melhor, para me fazer uma análise melhor do resultado apresentado, eu vou estipular alguns valores aqui, certo? Então, a velocidade do carro inicial, eu vou deixar essa 40 km por hora mesmo, certo? Só que essa distância de parada aqui, esse número aqui está muito confuso. Vai dar muito trabalho fazer isso aqui. Eu vou dizer que essa distância de parada é 20 metros, certo? Só para me calcular ali e comparar. O que eu quero fazer é comparar duas situações usando a equação de Torricelli. Na primeira situação, o carro está a uma velocidade de 40 km por hora, certo? Então, na primeira situação, a velocidade final dele vai ser 0, que eu quero que ele pare, 0 ao quadrado. A V0 é inicial, 40 ao quadrado, mais 2 vezes A. A é aceleração, ou seja, eu vou determinar uma aceleração aqui qualquer que eu quero. Eu vou botar 10, certo? ΔS é o que eu quero medir, certo? ΔS. Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 1.600, isso aqui dá 20 ΔS. Eu vou jogar para cá, vai vir negativo, mas eu vou trabalhar em módulo. Então, eu joguei para cá, negativo, mas eu vou trabalhar em módulo, vou permanecer com os números positivos. Então, ΔS é 1.600 dividido por 20. Então, corta 0, corta com 0, 160 dividido por 2 dá 80. Tá? 80 é esse valor aqui, não me interessa se é metro, quilômetro, não interessa nada disso no momento. Eu estou simplesmente comparando o que ele está me dizendo na questão. Então, eu cheguei a um ΔS de 80, isso a uma velocidade de 40 km por hora. Vou para a segunda situação que ele me apresenta. Eu vou dizer que a velocidade é 80 km por hora. Por quê? Porque ele disse que se eu dobrar a velocidade. Então, o que vai acontecer com a minha distância de parada? Ele disse que ela vai dobrar também. Vamos ver se isso é verdade. V2 é V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. V ao quadrado é 0 ao quadrado, porque o carro parou. 80 ao quadrado mais 2 vezes o A. O A vai permanecer o 10, porque ele fala ali mantendo as mesmas condições de frenagem. Ou seja, a desaceleração é a mesma. Vezes o ΔS, que é o que eu quero comparar. Isso dá 0, 6.400, que dá 80 ao quadrado, mais 20 ΔS. Mesma coisa, eu vou passar o 6.400 por outro lado, mas eu quero trabalhar com módulo só porque é a desaceleração. Então, ΔS vai ser 6.400 dividido por 20. Corta, corta, 640 dividido por 2 dá 320. Então, se eu dobrar a velocidade do automóvel, a minha distância de parada ela não dobra, ela fica 4 vezes maior, ela quadriplica, certo? Porque 80 vezes 4 dá 320. Então,
o gabarito aqui está errado. Essa 2 aqui está errada, porque a distância de parada ela não dobra. Se eu duplicar a velocidade inicial, a distância de parada fica quadruplicada e não duplicada, certo? Vamos para 3. Na situação apresentada, a distância de reação independe da velocidade inicial do carro. Ora, a distância de reação, ela independe? Não, ela depende da velocidade inicial do carro. Quanto mais rápido eu tiver, a minha distância de reação ela vai ser maior. Por quê? Se eu tenho uma mesma velocidade, eu tenho uma dada velocidade. Quanto maior essa velocidade e o tempo de reação for o mesmo, né? Se eu tenho uma velocidade maior, eu vou andar mais, eu vou fazer um percurso maior porque eu tenho uma velocidade maior. Delta S não é V vezes delta T? Não é? Então, a distância de reação não é o que eu vou andar até eu acionar os freios. Ora, se o tempo de reação, o meu tempo de reação é o mesmo em qualquer situação, o ΔS só depende do V, certo? Quanto maior o V, maior a distância que eu vou percorrer. Quanto menor o V, menor a distância. Então, a distância de reação, ela depende da velocidade inicial. Então, essa aqui também está errada, certo? E a 4, nas condições estabelecidas, a distância de frenagem depende da velocidade inicial do carro. Como é que nós calculamos ali a distância de frenagem? V2, V0 ao quadrado, mais 2A, ΔS, certo? Então, a distância, ela depende tanto da velocidade final quanto da velocidade inicial, certo? Então, a distância de frenagem depende da velocidade inicial do carro, certo? Pelo mesmo motivo daqui de cima, né? Então, a 4 também está certa. Então, só existe certa a número 1 e a número 4. Ou seja, 1 e 4, o gabarito está aqui na letra B, certo? Questão 13. Ó, começa com um gráfico aqui. Depois ele fala, o gráfico da figura acima mostra a velocidade V de um automóvel em metros por segundo. Em cada instante t, para t entre 0 e 5, 0 está aqui, né? E o 5 está aqui, 5 segundos. A velocidade expressa pela função v de t, 3t mais 3. Após 5 segundos, o automóvel viaja em uma velocidade constante. Se ele está a velocidade constante, né, está aqui, ó, uma reta paralela ao eixo 3. Depois do tempo 5 segundos, o móvel não tem variação de velocidade. Com base nessas informações, julgue os seguintes itens. No item 1, a velocidade do carro no instante t igual a 7 é igual a 18 metros por segundo. Ora, em t igual a 7, ele já está aqui, né, com a velocidade constante. Então, eu preciso determinar aqui a velocidade dele em t igual a 5. V de t é o quê? 3t mais 3. Quando o t for 5, quanto é que vai valer v? V vai valer 5 vezes 3, 15, mais 3, v de 5 é igual a 18 metros por segundo. Então, nesse ponto aqui, a velocidade é 18 metros por segundo e não muda até o final desse gráfico, certo? Então, é 18. Num tempo 6, 7, 8, 9, a velocidade é 18 metros por segundo, então o número 1 está correto. O automóvel atinge a velocidade de 50 km por hora antes de t igual a 4. Ora, 50 km por hora, mas aqui eu estava falando em metros por segundo. Então eu tenho que lembrar
que para mim é transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu faço? Quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então eu vou determinar qual a velocidade do móvel em um tempo 4 segundos, certo? Usando a função horária, a função da velocidade dele, e determinar o V de 4. 3 vezes aqui 4 vezes 3. V de 4 é o quê? 3 vezes 4, 12. Mais 3, V para um t igual a 4, é igual a 15 metros por segundo. Ora, em 4 segundos a velocidade é 15 metros por segundo. Para me passar para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. 15 vezes 3,6, ó, 30, vai 3, 9, 15, vai 1, 3 com 1, 4, 0, 14, vai 1, 54. Então, V de 4 é 54 km por hora. 15 metros por segundo equivale a 54 km por hora. Esse valor de 54 km por hora ele atingiu quando t foi igual a 4 segundos. Então, 50 km por hora, como é menor do que 54, ele atingiu antes dos 4 segundos. Também está certo esse gabarito. Essa assertiva, né? E a terceira, a velocidade média durante os 5 primeiros segundos é igual a 10,5 metros por segundo. Como é que eu vou calcular a velocidade média quando o móvel está acelerando, está realizando um movimento retilíneo uniformemente variado? Ele está tendo uma aceleração aqui, a velocidade está mudando, está aumentando à medida que o tempo está passando, né? Para me calcular essa velocidade média, a velocidade média, basta eu pegar 2 pontos aqui no gráfico e calcular a média aritmética deles. Então, eu vou pegar o ponto que está aqui marcado 3 e vou pegar o ponto 18 que eu calculei ali. E vou dividir por 2. 18 mais 3 dá 21. 21 dividido por 2, 10,5 metros por segundo foi a velocidade média nesses 5 primeiros. A assertiva número 3 também está certa. Então, o que faz com que todos os itens estejam certos, o gabarito seja a letra E. O gráfico abaixo representa as velocidades em função do tempo para 2 carros, A e B, em uma estrada reta. Em t igual a 0, eles se encontram no quilômetro 0. Então, quando o tempo é 0, eles estão no quilômetro 0. Julgue os itens abaixo. A velocidade média desenvolvida pelo carro A nas primeiras 2 horas da viagem é 70 km por hora. Então, o carro A é o que tem a linha contínua, tá? Ele está aqui, ó, sai de 60, vai até 80 e depois mantém a velocidade constante, certo? Aqui, quando ocorre essa mudança para movimento retilíneo uniforme, isso aqui está reto, tá? É no ponto 80 km por hora, equivale a 2 horas. Então, para me calcular a velocidade média no movimento retilíneo uniformemente variado, eu simplesmente faço a média aritmética entre 2 pontos de velocidade qualquer. Vou pegar aqui o 60 e vou pegar o outro ponto 80 e dividir por 2. 60 com 80 dá 140, dividido por 2, 70 km por hora é a velocidade média com que esse carro percorreu as 2 primeiras horas. Então, essa assertiva está certa. Certo? Vamos lá, então, para a outra. A outra assertiva
Ele fala, ao final das primeiras 2 horas de viagem, o carro B ultrapassa o carro A. Vamos voltar lá no gráfico. Ao final de 2 horas de viagem, o carro B ultrapassa o carro A. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar uma apagada aqui para nós fazermos aqui de cor diferente, tá? Então, o carro A, abre aí, filho. Isso. O carro A é esse aqui. Ficou claro demais? O carro A é esse aqui, tá? 2 horas, ele está aqui. Então, o gráfico dele é esse aqui, 2 horas. E nós sabemos que a área abaixo da curva, ela nos dá, é numericamente igual à distância percorrida. Então, para o carro A, isso aqui, a gente pode reparar que é um trapézio, certo? Então, a distância percorrida por A é a área de um trapézio. O trapézio é a base vezes a altura dividido por 2. Não. Mas apareceu um negócio ali. Vamos lembrar aqui. Base vezes a altura dividido por 2. Não, é a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Apareceu o negócio do e-mail ali, eu viajei, certo? Então, a área desse gráfico, a área desse trapézio, é a base menor, que está aqui, ó, de 0 a 60. Então, a base menor mede 60 e a base maior vai de 0 a 80. Certo? Dividido por 2 vezes a altura. A altura é isso aqui, que é 2. Certo? Então, a área que o carro A percorreu, eu posso cortar, é 140 quilômetros. Certo? Então, o carro A percorreu 140 quilômetros. E o carro B? Eu vou apagar aqui o gráfico do carro A, certo? E vamos ver o gráfico do carro B. Vamos fazer em outra cor. Aqui. Forte, o carro B é esse aqui tracejado, certo? E ele quer saber nas 2 primeiras horas. Então é esse outro trapézio aqui, certo? Então a área do carro B vai ser o quê? A mesma coisa, né? A base maior vezes a base menor, dividido por 2, multiplicado pela altura. O carro B, ele tem a base menor 40, a base maior até 2 horas é 80, dividido por 2. E qual é a altura? A altura também é 2. Então, ele percorreu o quê? Corta, 40 com 80, 120 quilômetros. Então, o carro A não vai ultrapassar o carro B nesses 2 primeiras horas, certo? Então, aqui o gabarito está errado. Eu tinha que ter posto o gráfico para cada uma das assertivas aqui, né? Para não ficar toda hora subindo e levantando. Mas como bisonhei, então vamos seguir o baile assim mesmo. Até porque eu acho que só tem essa e mais uma, né? Ó, durante as primeiras 4 horas de viagem, cada carro se desloca em movimento uniformemente acelerado. Tá errado, né? Nós já vimos... Nós já vimos que não é verdade. Por que sumiu? Volta gráfico. Voltou.
Então, cada carro percorre um movimento retilíneo uniformemente acelerado. O carro B, ele percorre um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Do tempo t igual a 0 até o tempo t igual a 3. Agora, o carro A, do tempo t igual a 0 até o tempo t igual a 2, ele percorre no movimento retilíneo uniforme, correto. Uniformemente variado. Agora, do tempo t igual a 2 em diante, ele percorre com velocidade constante um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, durante as primeiras 4 horas de viagem, cada carro se desloca em movimento uniformemente acelerado, também está errado, porque o carro A, ele percorre a partir da hora 2 em movimento retilíneo uniforme. E vamos aqui, eu acho que é a última, não, penúltima, a questão 17, nas primeiras 2 horas de viagem, a aceleração do carro B é maior do que a aceleração do carro A. Vamos lá, voltando o gráfico. Vamos lá. Ele diz que a aceleração do carro B é maior do que a aceleração do carro A. Eu vou apagar aqui para a gente ver melhor. Então, nas 2 primeiras horas, a aceleração do carro B é maior do que a aceleração do carro A. Vamos ver aqui, essa aqui, a reta pontilhada, é a do carro B. Então, vamos botar aqui. Em 2 horas, a aceleração dá o quê? É a tangente do ângulo, né? Tangente desse ângulo aqui que faz com a reta. Então, esse aqui é o ângulo de B. E aqui vai ser, o ângulo do carro A, certo? O ângulo alfa do carro A, certo? Então, a tangente do ângulo que vai me dar a aceleração. A tangente desse ângulo A é numericamente igual à aceleração. Tangente do ângulo é o quê? O cateto oposto, que está aqui, cateto oposto, 80 até 60 dá 20, sobre o cateto adjacente. Cateto adjacente está aqui, 2, né? Vai de 0 a 2. Então, 20 dividido por 2 dá 10. A aceleração do carro A é 10 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração do carro B? A aceleração do carro B é a tangente desse ângulo aqui. A tangente desse ângulo é o quê? O cateto oposto, que vai de 80 até 40. Então, é 40 dividido o quê? Pelo cateto adjacente, que é 2, que está aqui. Então, 40 dividido por 2, 20 metros por segundo ao quadrado. Realmente, a aceleração do carro B é maior do que a aceleração do carro A nesses 2 primeiras horas de viagem. Então, o gabarito é certo. Ok? E vamos lá. Então, é a última agora, a questão 18. Ao final das 4 primeiras horas de viagem, a distância entre os 2 carros é 20 km. Isso aqui está certo, porque nós já calculamos aqui, né? Nós já calculamos, se eu não apaguei, está ali, né? Nós já calculamos, né? O carro A, nas primeiras 2 horas, ele percorreu 140 km, e o carro B, nas 2 primeiras horas, percorreu 120 km, certo? Então, beleza, é isso aí, essas questões todas do CESP. Aí, depois, a gente volta aí e faz mais dessas questões. Valeu, obrigado, até a próxima.